A cliente chegou para a sessão querendo olhar para sua autoestima. Ela falava que a sua autoestima sempre foi muito baixa, ela sempre se sentiu muito inferior às outras pessoas, muito sem valor e que isso estava afetando todas as áreas da vida dela. Relacionamento afetivo, trabalho, ela sempre se sentia inferior aos outros e não conseguia se colocar, não conseguia confiar. Então a gente foi olhar. Então nós colocamos um representante para ela e uma representante para a autoestima. E aí ela escolheu uma bonequinha bem pequenininha assim para representar a autoestima. Durante a sessão a gente observou que essa sensação, a sensação dessa autoestima, era uma sensação de sem valor, uma sensação de se sentir inferior, como se fosse uma criança rejeitada, uma criança abandonada. E aí olhando para a história dela, o que a gente identificou é que ela carregava essa marca por conta da história da mãe e do pai. A mãe e o pai se conheceram muito jovens, tiveram ali um namoro e ela engravidou. E o que aconteceu? O relacionamento não deu certo, o pai foi embora, a mãe dela de alguma forma precisava continuar tocando a vida e deixou ela para a avó cuidar. Aí ela guardava essa sensação de rejeição e abandono em relação principalmente à mãe, como se a mãe não tivesse dado prioridade para ela, não tivesse dado esse primeiro lugar. No caso dela, a gente trabalhou essa consciência de que a mãe, de alguma maneira, fez o que ela poderia, o que ela alcançou ter feito naquele momento. Porque, de alguma forma, ela também precisava suprir as necessidades dela, prover o alimento, prover uma casa. E a maneira que ela encontrou de fazer isso foi saindo para trabalhar, foi construindo a própria vida. E escolheu a própria mãe, a avó, para cuidar dela. Então, de alguma forma, essa mãe também teve um certo cuidado. E aqui está um processo de olhar, né, para isso e sentir que também ela foi cuidada por alguém muito especial. Ela tinha um carinho muito grande pela avó, mas guardava dentro de si essa criança que se sentiu abandonada, essa criança que se sentiu rejeitada. Então, o que nós trabalhamos aqui no caso dela foi, primeiro passo, se conseguir se reconciliar com a história da mãe, conseguir olhar que a mãe fez o que ela conseguiu fazer naquele momento. E que essa criança dela, essa criança que se sentiu abandonada, se sentiu rejeitada, que ela era presente na vida dela e que de alguma forma agora quem iria precisar fazer algo, quem iria precisar cuidar dessa criança interior era ela. Um aprendizado muito grande pra gente quando a gente tem essas marcas na nossa criança. Quando a gente não olha para as nossas próprias dores, a gente fica esperando que as outras pessoas olhem. Esse primeiro olhar precisa vir de nós, e foi isso que nós trabalhamos aqui, para que ela pudesse olhar para a criança interior dela, aprender a compreender os próprios sentimentos e fazendo essa conexão interior, porque assim ela conseguiria se sentir mais confiante e a sua autoestima iria ficar muito melhor.